Fala pessoal, tô aqui com o Thiagão do canal Não Seja o Fantoche e a gente vai aqui falar quem é Erika Hilton, né? A deputada aí LGBT, é autora da PEC da Jornada 4x3, tá bem famosa aí. Muita gente tá achando que vai ser uma coisa muito boa pro Brasil e a gente vai discutir primeiro quem é a deputada, né? Erika Hilton, como é a história dela, que tipo de dinâmica política global que ela participa. Então, a Erika Hilton, apesar de ser, né, brasileira e tal, ela está dentro de um esquema de poder muito grande que a gente vê todo dia na Netflix, a gente vê na política geral, que é a questão da ideologia woke, globalismo e tudo mais. Coisa que as pessoas acham que não vai influenciar em nada até o momento que você é preso por não chamar, por exemplo, ela de deputada. Então, a Erika Hilton está aqui. Peguei um meme aqui, que é um meme muito bom, que mostra a Erika Hilton quando trabalhava na escala 6x1, né? Ganhando salário mínimo. Ela era assim, né? Bem bonitona. Diferenciada, né, cara? Desde cedo. Diferenciada. Uma beleza muito diferente. Aí depois que ela virou deputada, ficou com a escala, né? 3x4. Quem não sabe, deputado trabalha 3 vezes na semana, folga 4. Ela ganha 44 mil por mês. Mais 25 mil de auxílio moradia, mais outros auxílios, e fora as rachadinhas que provavelmente deve fazer. E ficou bonitona assim. Como dizem, né? Não existe mulher feia, né? Existe mulher que não faz Ela tá parecendo a tratamento. Beyoncé, né? Oi? Da Shopee. A Beyoncé da Shopee. Verdade, cara, né? Mas Pega aquelas. vamos até o assunto, que senão É, fica o bagulho aí fica feio. ela comprou todos os produtos da Jack e ficou assim, cara. Ficou bonito. É isso mesmo. É isso que a gente recomenda. Então a gente tem aqui, por exemplo, a revista Raça, né? Que fala essa questão do poder negro feminino nos Estados Unidos, 15 anos celebrando mulheres negras, latino-americanas, caribenhas. A gente vai discutir toda essa questão da ideologia aí da nova esquerda, a questão LGBT, racismo estrutural, tudo conceitos que a gente vai explorar aqui para entender melhor quem que é ela, o que que ela defende, o que isso traz para o nosso mundo, né? Você vê aqui trans, negra e poderosa, né? Então, quem não sabe, ela foi a vereadora mais votada no Brasil, ali, eu não lembro qual cidade, agora não lembro de cabeça. Na maior cidade da América Latina, acho que foi São Paulo mesmo. A gente vai comentar como é que ela ficou famosa e tal, mas a gente já vê que essas pessoas da esquerda, elas sempre usam, eu sou trans, eu sou negra, eu sou da periferia, eu sou isso, eu sou aquilo. Nunca são qualidades inerentemente individuais. É sempre colocando como uma classe social oprimida que está se rebelando aí, se voltando contra a sociedade e se reerguendo. Então, outra revista interessante é essa Bazar, que ela fala: mandato político é transitório, o que ninguém pode tirar de mim é o ativismo. Então, o que a gente vê da Erika Hilton, essa PEC para mim é muito mais um ativismo político. A gente vai ver aqui mais pra frente que ela não tem nenhuma formação em economia, não parece entender nada de economia. Todos os vídeos que eu vi ela defendendo a PEC, ela simplesmente não sabia responder as perguntas, a questão do que aconteceria com a questão do aumento do preço da mão de obra e tal. Vocês vão ver que basicamente é uma deputada aí que é praticamente uma ativista política. E é isso. Então, a gente tem outra foto aqui interessante, né? Aqui ela fazendo L na hora de votar no Lula. E aí? Pegaria ou não, Thiago? Jamais, né, cara? Jamais. Eu não posso cometer esse sacrilégio. Até porque eu tô me convertendo ao islamismo, eu não posso. É verdade. O islamismo não deixaria mesmo. Isso é verdade. Então aqui ela fazendo L, né? Voltando no Lula e tal. Você vê que é uma ativista aí, muito forte. Nunca é uma questão de pauta, realmente, 4x3 vai ser melhor pro Brasil ou não. É sempre uma questão de narrativa, estrutura de poder.
Então, pra quem acha que isso não tem relevância, eles falam assim, cara, por que vocês estão falando essa merda aí? Isso daí não vai dar em nada. A pessoa que pensa isso, ela não tem a mínima ideia, assim, quanto essas ideologias, elas já estão adentrando não só a cultura, mas as próprias leis. Vai ter vários juízes fazendo coisas baseadas nessas ideologias. Então, o ministro Fux, aí, ele ordenou a abertura de alguma investigação aí das pessoas que praticam transfobia no Twitter e o próprio CEO, que é o Elon Musk, né? Então, e a decisão da STF enquadrou aí o crime aí como crime de transfobia enquadrado no crime de racismo, que é inafiançável e imprescritível. Então, já é outra coisa bizarra, né? Que é muito estranho, né? Que eles colocam que transfobia é racismo, né? Daí é muito estranho, porque como é que uma opção sexual é uma raça, né? Uma raça diferente de seres humanos, as pessoas trans, os gays, sei lá, seja lá o que for, né? É um negócio bizarro, né? Mas a gente vai ver que a esquerda não faz nenhum sentido. Então, então a história dela, basicamente, ela era uma estudante de pedagogia da UFSCar, uma faculdade federal. Então ela estava fazendo curso de pedagogia, fez um tempo de gerontologia, que é um curso aí para cuidar de pessoas idosas. Ou seja, ela não tem nenhuma formação de economia, né? Tá propondo uma PEC, assim, uma das mais impactantes que a gente já viu, sem saber provavelmente nada de economia. Como eu falei nas entrevistas, nada dá a entender que ela sabe qualquer coisa. Então, ela virou ativista do movimento estudantil ali da UFSCar, e mais pra frente ela virou vereadora e deputada. Mas como que ela virou vereadora e deputada? Ela ganhou notoriedade quando uma empresa de ônibus se recusou a imprimir a carteirinha com o nome social dela. Eu não sei qual que é o nome verdadeiro. Antes da Erika Hilton, né? Então, sei lá, o nome verdadeiro, vamos supor que fosse João Pedro Machado. Os caras não queriam pôr Erika Hilton. E daí ela ficou muito famosa porque ela publicou isso no Instagram, gerou um monte de assinaturas, o pessoal ficou revoltado. E com isso ela subiu nisso, né? Para ganhar notoriedade, né? Basicamente essa questão do vitimismo que a gente vai tratar quando a gente analisar que tudo isso faz parte de uma narrativa neomarxista, né? Então depois disso ela ficou famosa, passou a dar palestras em universidades, a respeito do... E também passou muitas leis aí, algumas leis aí sobre os direitos humanos, através do PSOL, né, se afiliou, e passando leis aí a favor da comunidade LGBT e tal. Então a gente vai ver que é uma intelectual, vocês vão ver que a gente vai ver o vídeo aqui, ela fala muito bem, usa muitas palavras complexas, que é muito comum de pessoas que são formadas em universidades federais, principalmente na área de humanas, né? Pedagogia sendo uma delas. É modelo, fez aí umas participações em programas de drag, programas trans, e é ativista política, né? Mas como eu falei, não parece saber nada do que ela está propondo. Então, só para a gente iniciar o vídeo de fato, então, o que eu gostaria de discutir aqui com o Thiago. Então, o que a gente está vendo na nossa frente é uma ativista, é uma pessoa que faz parte do movimento woke, que a gente, né, se chama hoje, globalista. Essa ideia de o mundo todo ser uma coisa só, que é muito concretizada através da Agenda 2030, e que isso é a nova esquerda. Então muita gente acha que o comunismo morreu ali com a União Soviética, com a queda do Muro de Berlim, mas a gente vê que esse wokeismo globalista, ele é basicamente a mesma coisa que o comunismo, só que com uma roupa nova, uma propaganda diferente, mas a estrutura do pensamento é o mesmo. Tanto que muitos pensadores, como Jordan Peterson, por exemplo, chamam esse movimento de neomarxista. Então assim, não é claro o marxismo clássico, mas tem a mesma estrutura de pensamento. Então a gente vai ter, ao invés do proletário e o burguês, a gente vai ter os oprimidos e os opressores. Os oprimidos vão ser mulheres, gays, trans, negros, e os opressores vão ser brancos, homens, ricos. Então vai ser essa mesma divisão de classe e eles vão sempre buscar essa hegemonia política. Então a gente tem esse tribalismo político, né? A política é composta de classes sociais. Então eles estão sempre colocando uma classe contra a outra.
né? Nesse caso, héteros contra trans, negros contra brancos. Então, quando ela fala, eu sou trans e negra, e estou poderosa, estou conquistando meu poder, meu lugar de fala, minha posição na sociedade, estou subindo no poder. É em relação aos brancos, é em relação aos héteros. Então, é a mesma coisa do velho burguês, do velho proletário, né? E tudo que a gente está vendo é basicamente a mesma coisa que o comunismo fez. Em vez de ser a ditadura do proletariado, é a ditadura das minorias. E é por isso que eles vão propondo cotas, seja em empresas, universidades, vão criminalizando você não chamar, por exemplo, se eu pegar Erika Hilton e falar que é ele, eu posso ser enquadrado aí num crime, como o Nicolas Ferreira está sendo aí processado e vai ter que pagar aí, se passar esse processo, 10 milhões de reais. Tudo isso porque ele se recusa a chamar a Erika Hilton aí de ela. Então a gente vai vendo que a gente está tendo uma espécie de ditadura que vai se consolidando devagar, não é uma ditadura armada, como a maioria dos movimentos marxistas, mas a gente está vendo que isso está acontecendo e está cada vez mais forte. Desde a parte cultural, da Netflix, dos vídeos do YouTube, a gente vê muitos influencers indo nessa onda, até chegando na política e nas criação das leis. Então eu gostaria que você comentasse aí, Thiago, o que você, fazendo essa apresentação, o que você acha aí da Erika Hilton, o que você acha do que ela está tentando trazer aí com essa PEC e tudo mais. Boa noite aí, primeiramente. Cara, basicamente o que ela está fazendo aí é uma medida populista, né? É uma medida populista aí para tentar angariar mais pessoas, provavelmente tendo visão mais para frente de política, né? Porque ela mesma já disse, né, que o cargo político é transitório, mas o ativismo não, né? Que ela disse. Então ela está pegando essas medidas aí e transformando numa coisa que ela não sabe, igual você mesmo disse. Eu vi entrevista dela aí, que ela acabou falando que foi perguntado a ela, né, o impacto que causaria na economia, ela não soube responder. Então, basicamente, ela mesma não estudou os impactos que podem causar na economia, né, a proibição da escala 6x1. Ela não sabe sobre mão de obra qualificada, ela não sabe de nada disso. E fez essa medida aí para agradar, né, cara? Para agradar pessoas aí e destruir, né? Porque, infelizmente, no Brasil, esse tipo de situação não vai dar. Se não tem em outros países, por que aqui teria, né? Por que aqui daria certo? Então tem que ser um negócio testado, tem que ser um negócio pensado, tem que ser um negócio que você não envolva a sua parte futura, né, política. Você pensar, você tem que pensar a longo prazo, você tem que fazer tudo corretamente. Primeiro tem outras coisas para você mexer, que a própria CLT tem um monte de coisa, cara. Aí você vai, pula tudo e vai lá, vou proibir a escala 6x1, né? E sobre a pessoa dela, eu não posso falar muito, porque, né, eu não conhecia ela até então. E sobre ela, assim, eu não tenho muito o que dizer, né, cara? Até porque, né, o jeito que ela já ficou famosa foi esquisito, né? Só por causa do nome social dela não sair no negócio, ela virou famosa. No Brasil é fácil, cara, virar famoso. Por isso que a mudança no Brasil tem que ser cultural, né, cara? Tem que ser do interior mesmo, para fora, né, cara? Não pode ser nesse tipo de situação. Escala 4x3, esse tipo de coisa, e vitimismo, e é sempre as pessoas que têm história triste que fica famosa no Brasil. E, cara, quanto a essa pauta aí, eu acho que é um tiro no próprio pé, tá ligado? Porque no fim das contas aí a inflação vai bater
E essa história de que vai manter o salário, o mesmo salário, isso aí é papo furado. Não tem como uma empresa bancar o mesmo salário com uma carga horária de trabalho menor, né? E o que Então, que é você tem só o brasileiro pensar um é, pouquinho, assim. o que que você tem a dizer Só pensa. a respeito aí que eu falei da velha esquerda marxista e a nova Ah, esquerda woke globalista? O que que você vê de diferente? O que que você vê de igual? Você vê como o que a gente chama de neomarxismo, né? O teto das tesouras e tudo mais. Como você vê esse movimento woke? é, esse movimento aí, ele pegou e conseguiu gourmetizar até o movimento marxista, né? Aí você vê que muita gente que tem poder, né? Querendo vender história triste, querendo parecer diferente, pessoas que geralmente não tem nada a ver, né, cara, com a classe, com as coisas e tudo, e prega o quê? Prega a luta de classe, entendeu? Não tem. Por isso que é o neomarxismo, né? Não tem muito a ver com o marxismo em si, na essência, mas tem a ver com o marxismo em si, no que eles querem no final, né, cara? Que é toda aquela agenda globalista, né? Toda aquela agenda progressista, né? E a única coisa que mudou foram as caras, né? O jeito de se comunicar talvez seja para pegar mais jovens, né? Do Uhum, que o público mais conservador ou o público mais antigo que não aceita esse tipo de situação. Aí você vê que muda isso, né? Muda a forma de falar, a oratória, a narrativa, é mais para pegar jovens, né? E trazer uhum, para dentro, para se perpetuar mesmo, né, cara? Porque se você consegue é, fazer tipo uma lavagem cerebral numa geração mais jovem, você vai ter uma longevidade de poder maior, cara. Então, o uhum, neomarxismo é perigoso justamente por isso, porque eles estão pegando pautas mais modernas e transformando elas numa coisa assim, como se fosse um novo normal, um novo natural, né? Então, uhum, isso vai trazendo mais gente nova, pessoas de idade mais nova, pessoas com idade mais nova, uhum, que ainda não tem a mentalidade formada para pensar em política. Eu estou falando de jovens mesmo, cara, que eu chego a ver molecada de 16, 15, 16 anos debatendo assunto, esse tipo de assunto que não era para estar debatendo nesse momento, entendeu? Principalmente pela idade. Então, o neomarxismo ele vem para mexer bem na onde é o, o seio, né, cara, da família mesmo, que são os jovens, os adolescentes, uhum, e vão criando um novo normal, cara, para tentar num futuro, né, se perpetuar aí de alguma forma, seja por eleição, seja por fraude eleitoral, seja do jeito que for. Porque você vê, a mídia já está corrompida, né? Há muito tempo a uhum, mídia está corrompida. As revistas, os jornais estão corrompidos. Aí o que que falta, né? Você tem que pegar e, de alguma forma, você tem que convencer jovens que isso é o correto, que as coisas tem que ser dessa uhum, forma. Então, esse é o movimento não marxista, cara. Na minha opinião, o movimento não marxista é nada mais que o movimento marxista gourmetizado, entendeu? uhum. Não, concordo com tudo que você falou. E só pra gente avançar na questão, então vamos ver um vídeo, né? Dela falando. É, é importante vocês assistirem o vídeo aqui, é, tendo em conta isso que a gente falou, até pelos termos que ela vai usar. Ela vai usar vários termos que vão ser marxistas mesmo, que é essa questão do trabalhador, de sofrer muito, etc. E é claro, eu não estou falando que as pessoas têm que sofrer e trabalhar muito. A questão não é essa. A questão é que o que a esquerda propõe como solução para o trabalhador é ferrar mais o trabalhador. A propaganda é linda. Trabalhar menos pelo mesmo salário. É, vamos trabalhar menos e vai aumentar a produtividade, entendeu? São ideias assim, tão absurdas que qualquer economista sério é,
não poderia aceitar qualquer tipo de proposição dessa. E a gente vai ver, por exemplo, a própria PEC, ali, uma economista da Unicamp, falando que se passasse essa PEC, aumentar a produtividade, o preço das coisas ia diminuir, ou seja, parece igualzinho o Marx fazendo as previsões no Capital, né? Acontece tudo 100% ao contrário, né? É a Sim, previsão então, contrária. sim, é justamente o que eu falei. A gente vai assistir esse vídeo aí, ela usa palavras, Que os né, profissionais. bonitas, coisas Aham. mais refinadas, porque é o que na minha opinião, é o que eu acho, né? Eles gourmetizaram, cara, deixaram o negócio mais gourmetzinho para ficar suave para o ouvido das pessoas, e isso causa um impacto. A gente sabe que quem tem uma boa narrativa, faz uma boa oratória, ela tende a convencer mais as pessoas, cara. Então, eu peço que vocês prestem atenção na questão do vocabulário. Como eu disse, vai usar palavras marxistas, do marxismo tradicional. Como eu disse, o marxismo ele tomou uma nova roupa, mas certas coisas vão se manter. Essa coisa da burguesia, do proletário, é uma coisa que ainda, principalmente, é forte no Brasil, na América Latina, na Europa já não é tão forte assim, nos Estados Unidos também não, porque eles já têm uma economia mais liberal e eles sabem que isso, de modo geral, é melhor do que essas coisas. Que direito trabalhista, etc., encarece a mão de obra e acaba ferrando o trabalhador em vez de ajudar no final das contas. Então, preste atenção como ela vai sempre utilizar termos muito termos muito sentimentais, tentando comover, tentando usar essa coisa do desespero, enquanto você vai tomar uma medida econômica do tamanho do Brasil, que é um país continental. Então, acho importante prestar atenção nessas questões. Mas vamos lá, a gente analisa o vídeo. Nós sabemos que os profissionais hoje no nosso país, em especial os precarizados, os mais vulnerabilizados, aqueles que ganham menos, aqueles que podem morrer de trabalhar, não chegarão a muito longe, porque as condições de trabalho e a remuneração desses trabalhadores não os permitirão, muitas vezes têm a sua qualidade de vida afetada, a sua saúde emocional e psicológica afetada por esta lógica do trabalho 6x1. Outros países do mundo melhor desenvolvidos do que o nosso e que entendem a relação do trabalho de uma maneira não escravocrata, opressora, como nós ainda entendemos, já avançaram com essa política, já avançaram nesse sentido. Eu sou autora de uma PEC que apresentei a vários ministérios do governo para que nós possamos olhar para isso e possamos buscar um equilíbrio. Ninguém tem a resposta de se vai ser 4x2, 4x1, 3x3. Não temos. O que nós queremos fazer é trazer esses trabalhadores precarizados, explorados, vulnerabilizados, com condições de trabalho sucateadas, para virem a esta casa dizerem o quanto as suas vidas, a sua saúde, as suas famílias foram afetadas por esta lógica de trabalho. Este é um espaço de debate, nós precisamos fazer esse debate e nós precisamos olhar para o trabalhador enquanto ser humano, que tem uma vida, que tem uma família, que muitas vezes precisa abrir mão dos seus sonhos para conseguir ficar em uma jornada de trabalho extremamente exaustiva que não o leva a muito longe, porque, volto a repetir, os salários são muitas vezes ínfimos. Então, presidente, esta audiência é uma audiência que acontece junto com a sociedade civil, existe um movimento organizado de pessoas que tiveram a sua vida precarizada pela escala 6x1 e que agora traz essa proposição para que a gente possa avançar nesse debate e, quem sabe, um dia nesse país, consolidar uma agenda de carga trabalhista mais humana e digna aos trabalhadores. Então, pode começar aí, comentar o que você... O que você achou do discurso, dos termos? Vamos analisar aí da maneira mais racional possível, a quantidade de merda, né, que é dita. Cara, é complicado, cara, porque, nossa, a gente escuta algumas coisas, cara, e a gente fica meio, sabe, cara, até sem reação, cara. Porque, assim, você, para convencer alguém, né, cara, que você tá certo, você vai sempre tocar no lado emocional, né? Uhum. O lado psicológico. E ela atacou isso o tempo inteiro, cara. Uhum. Foi o tempo inteiro, cara. A Uhum. narrativa, ela é tocando no tempo com a família, tocando no tempo, o tempo inteiro falando sobre cansaço, escravo, umas coisas, cara, que eu vou falar pra você, cara.
Não é assim que funciona. O que ela deveria ter colocado como uma ideia é justamente ao contrário, cara, é oferecer para as pessoas a oportunidade delas terem uma mão de obra qualificada, entendeu? Quando você tem uma mão de obra qualificada, quando você consegue fazer as coisas de forma com qualidade, você automaticamente você vai produzir mais, cara. Automático isso aí. Então, cara, tem outras saídas, entendeu? O Brasil, não que eu não acho errado a escala 4x3. Eu concordo que a escala 6x1 é cansativa, mas o Brasil, se você pegar economicamente como a gente está, essa escala 6x1, essa escala 4x3, ela não existe. Você vai acabar com a empresa, você vai destruir tudo. E a troco do quê, cara? Aí o bem-estar que ela fala que vai acontecer, não vai, cara, porque a pessoa vai ser mandada embora, né? Muito provavelmente muitas empresas vão falir, as pessoas vão ser mandadas embora, não vai ter o dinheiro para comprar as coisas, né? O básico para se alimentar, medicação, seja lá o que for. Ela não vai ter esse tipo de dinheiro, vai ficar vivendo nas custas do assistencialismo, né? Que é uma marca de governos de esquerda, né? Que é você dá uma migalha ali, né? E tá tudo certo. E, cara, é uma coisa que, falar pra você, cara, você tentar explicar isso de forma racional fica meio complicado, cara, porque não faz sentido, entendeu? Nesse momento, no momento atual, não faz sentido. Quando você compara o Brasil com um país desenvolvido, perde mais o sentido ainda, cara. Sim. Não, porque os países desenvolvidos adotaram isso. Adotaram no quê, cara? Adotaram em alta gastronomia, em home office. Cara, mano, não tem sentido você colocar uma indústria 4x3, entendeu? Então você vê que é uma PEC elaborada por uma pessoa que não tem nenhum sentido do que é a vida real, cara. Ela não tem ideia do que é a vida real. Porque ganha 44 mil reais por mês para trabalhar 3 dias. Então ela acha que isso é possível para todo mundo. Não é, cara. Não é possível. Não é possível para o pequeno empresário, dono de vendinha que tem 6, 7 funcionários. É impossível para esse cara, cara. Esse cara contratar mais funcionário para cumprir a lacuna que vai deixar de funcionar. Então, cara, é um negócio que eu vou falar para você, cara. Esse discurso é bonito de se ouvir, né? É aquela utopia. Só faltou Na o verdade, violino ali, né? funciona, Tocando. cara. Na minha opinião, nunca vai funcionar, velho. Só faltou o violino ali tocando e uma cena dramática, né? Apelando totalmente para as emoções. Sim, a gente vê que o discurso da esquerda, ele sempre tem que apelar para emoção, porque como você mesmo disse, se você começa a debater, você vê qualquer debate de um esquerdista e uma pessoa mais ou menos ali de direita, individualista, capitalista, você vai ver que a pessoa esquerdista chega um momento que ela não tem que responder, assim. Por exemplo, mas o socialismo nunca deu certo. A pessoa fica assim, mas dessa vez vai dar certo, né? Dessa vez pode dar certo, né? Mas qual prova você tem disso? Não tenho nada, eu acho que dá, entendeu? Então, assim, é tudo partido de uma crença, é tudo partindo de nada, basicamente. Então, eles têm que ficar apelando para emoção, tem que ficar apelando para jargões, tem que ficar apelando para palavras muito emotivas, com teor muito retórico. Eles têm que ficar usando a retórica o tempo todo, colocando como: você tá vendo, eles estão tudo ferrado. E aí ela não fala, mas em muitas entrevistas ela vai falar: mas os empregadores, eles não vão querer a 4x3 porque eles vão lucrar menos. Mas sempre colocar essa questão do bem e do mal, daquilo que a gente fala do oprimido e o opressor. Então o discurso dela vai sempre indo para essa divisão, né, que sempre vai ficar, que a gente tinha discutido antes, né, o teatro das tesouras. Nesse caso, como que a gente cresce numa sociedade? O empregador e o empregado, o empregador, ele tá tomando risco. Ele tá criando uma empresa, ele tá contratando funcionários. As pessoas acham que, não, esse empregador é uma beleza. O burguês sempre se dá bem. Mas para quem não sabe, se não me engano, a cada 5 anos, de 10 empresas brasileiras, 9 falem.
Então o burguês que supostamente sempre se dá bem, está sempre se ferrando, vivendo nas custas do trabalhador, a grande maioria dos burgueses no Brasil todos falem, porque não dão conta da carga tributária, dos impostos, etc. E a própria economia do Brasil que não é muito boa. E É daí, a classe que mais. sim, e como você mesmo disse em outro vídeo, os que mais empregam são os microempresários, né, cara? Não são as mega corporações. Os que mais empregam são esses que mais sofrem. E é esse que faz o país crescer de modo geral. Então, um empregador, ele tá correndo um risco. Ele vai lá e empresta ali 100 mil, 150 mil do banco, o cara cria uma empresa, e se o cara não conseguir lucrar, cara, o cara vai sair todo endividado, fudido pro resto da vida. Então, o empregador, ele tem um risco. Se ele se der bem, ele vai se dar muito bem, vai ganhar mais do que uma pessoa com um salário, potencialmente. Mas se ele se der mal, ele vai se ferrar totalmente. O empregado, por outro lado, ele não tem risco. Se ele for mandado embora, ele vai para outra empresa e acabou. O cara não fica endividado. Foi mandado embora para outra empresa. Então, o empregador, você tem que dar condições para ele prosperar, para a empresa dele continuar e o outro cara também ficar empregado. Então, a lógica comunista, socialista, é de ficar com empregador contra empregado. Como se um fosse o cara bonzão lá, como se fosse a nobreza, né? Eles usam o mesmo discurso da Revolução Francesa, dos nobres que taxam e tal. Mas a gente não tem essa situação. O capitalismo é totalmente diferente. E como o próprio Thiago falou, conforme você aumenta a sua mão de obra, automaticamente você se torna mais produtivo e o seu salário vai aumentando. Os salários do Brasil são baixos porque a mão de obra qualificada é péssima, é horrível. Tem que ficar trazendo de fora. Então não dá para você pagar um salário muito alto muitas vezes, porque a produtividade é baixa da empresa. Então a gente vê toda essa divisão, dividindo, né, essa polarização, tudo interessa à esquerda, tudo faz parte da narrativa deles e é o que eles querem. É por isso que essa divisão que a gente critica bastante aqui de Lula e Bolsonaro, ficar tudo dividindo em dois polos opostos e ficar nessa briga, essa dicotomia, ela só favorece a esquerda de modo geral. Essa centralização em dois polos. Mas enfim, vamos entrar então nas questões mais específicas, né? Que está ali na PEC em si. Então a PEC ela propõe proibir 6x1, que no discurso dela seria para proteger os trabalhadores da exaustão de trabalhar demais. Então essa é a prioridade da PEC, proteger pessoas de trabalhar demais, proibir 6x1 e colocar como um padrão a 4x3, o máximo que você pode trabalhar na semana. Como a Constituição proíbe trabalhar mais do que 8 horas por dia, um trabalho normal, a pessoa vai acabar trabalhando, em vez de 44 horas semanais, que é o máximo atualmente, vai para 36 horas. Segundo a PEC, é possível manter o mesmo salário e os mesmos direitos trabalhistas, que a empresa pode fazer isso tranquilamente. Baseado no que? Não tem a mínima ideia, eles simplesmente estão ignorando matemática básica, contabilidade básica, né? A fonte é Vozes da Minha Mente. Vozes da Minha Mente, exatamente. Segundo a PEC, eles vão ver, a gente vai deixar o link da PEC, quem quiser ler na íntegra. A economista lá da Unicamp falou que se a gente adotar essa escala, vai ter criação de mais empregos. Eu entendo o raciocínio inicialmente, porque você vai ter que contratar mais gente para manter a mesma produtividade. Então isso, teoricamente, criaria mais empregos. Mas isso também criaria mais gastos e quebraria as empresas, o que diminuiria os empregos também. Mas a gente vai entrar isso mais para frente, essa questão mais técnica. Também, segundo essa PEC, vai aumentar a produtividade das empresas. Tudo isso é baseado em algumas empresas que adotaram a escala 4x3 e aumentaram de fato a produtividade, chegaram até 35% de aumento de produtividade. Mas a gente vai ver mais para frente, são setores muito específicos que podem abrir e fechar com uma flexibilidade maior e também usam o home office. Outra coisa que a PEC diz é que vai aumentar e impulsionar a economia brasileira. Assim. Sabe-se lá como as empresas vão começar a produzir mais com os trabalhadores trabalhando menos. Que segundo eles também, por causa vai descansar mais, vai ficar mais produtivo, as horas vão ser mais produtivas.
E é claro que tudo isso é baseado nessas empresas que a gente vai falar que são de setores específicos. Eles vão falar também que o preço dos produtos e serviços não precisam aumentar, dá para manter o mesmo salário de trabalhar menos e o preço dos serviços não aumentarem. Porque vai ter um aumento de produtividade em geral, vai ter um aumento de empregos, a economia vai dar uma bombada, vai aumentar, e com isso vai aumentar o consumo e a demanda, então por isso vai dar para manter os preços do jeito que estão e os salários do jeito que estão. Então essa é a tese da PEC, que ali vocês vão ver que vai ter uma economista aí da Unicamp que vai falar todas essas merdas, essas coisas mais absurdas do universo. Então tá aqui o Boulos ali, do lado da Erika Hilton. Lembrando que eu tô falando Erika Hilton, tô falando ela, não é porque de fato eu acredito, porque eu vivo numa ditadura aí. Se eu falar de outra maneira e não identificar o gênero dela aí, eu posso sofrer um processo aí de 10 milhões que nem o Nicolas Ferreira. Então eu só tô obedecendo aí a ditadura vigente que eu tô vivendo. Estou trazendo alguns fatos dessa questão da PEC 4x3 que está tendo 1 milhão de desinformações, como ela mesma trouxe no vídeo. Ela está falando que os países desenvolvidos todos evoluíram e adotaram a escala 4x3, os países mais desenvolvidos. Nenhum país do mundo tem como padrão a escala 4x3. A maioria dos países europeus tem a escala 5x2. Então a escala 4x3 ela é um experimento que alguns países estão fazendo, principalmente da Europa, alguns da Ásia também, como o Japão. Então a gente tem a França, a Bélgica, a Inglaterra. Eles fizeram experimentos em algumas empresas, principalmente que utilizam home office, né? Somente da área da informática, de TI, e também da alta gastronomia, né? São esses restaurantes caros que conseguem fechar ali, por exemplo, segunda, terça, quarta, abre só quinta, sexta, sábado, domingo. Só um adendo, né? A alta gastronomia é isso que você falou mesmo, sempre foi 4x3, porque os caras abrem quinta, sexta, sábado, domingo e fecha segunda, terça e quarta. Então é 4x3 mesmo. Então, por isso que dá certo. Um prato que o cara faz, ele já ganhou o dia. Você vai pegar alto gastronomia e um prato é R$2.000, por exemplo. Imagina, se ele atende 4 pessoas, ele fez 8.000. É totalmente diferente da realidade de um microempresário. Sim, que a gente vai ver, né? Essa questão dos diferentes setores, que as pesquisas que tem são só desses setores específicos, como o Thiago citou, a alta gastronomia, empresas do Google, da Microsoft, adotaram também isso daí. Mas é aquela coisa, é um setor muito específico, não dá para aplicar isso para o mundo todo. Então eu peguei essa reportagem aqui da UOL, né? Daí a menina fala, posso ir ao cinema às 2 da tarde de sexta. Eles trabalham na escala 4x3. Daí tem 2 moças aí que trabalham nas empresas, daí na reportagem dá exemplo de algumas empresas que adotaram a escala 4x3, aumentaram a produtividade, eles descansam mais e quando eles trabalham são mais produtivos. Só que a gente vai ver que são setores muito específicos. Então a primeira empresa é a Mall Impacto, né? Então a Mall Impacto, para quem não sabe, é uma empresa de publicidade e marketing, que é focada nessa questão de consciência social aí. Então, por exemplo, tem uma parceria da Havaianas com a ONG lá da IP. Essa ONG é responsável por controlar essa questão do desmatamento. Então, quando você compra essa Havaianas, parte aí é doada para a ONG para diminuir o desmatamento e tal. O outro é um livro aí, que é um livro, aqueles livros de doação que todo o lucro é convertido aí para ONGs da área da saúde. Você vê que eles fazem essa propaganda aí, para esses tipos de produtos de consciência social e etc. Então a gente vai ver os tipos de pessoas que trabalham nessa empresa, né? A Gabriela Rodrigues é uma das publicitárias mais admiradas do Brasil, tal. Então você vê que é uma publicitária. Um publicitário hoje em dia, quem não sabe, praticamente vai mexer mais com design gráfico, vai ficar mais ali no computador, vai ficar ali mais montando as questões, como esse logotipo aí do Mall Impacto, né? E etc. A pessoa vai trabalhar, questão da propaganda, como eu tive dos próprios produtos, que são mais da estética. Então é uma coisa que pode ser feito home office, pode ser feito em casa. Então provavelmente quando eles se encontram na empresa é mais para discutir coisas que é melhor conversar pessoalmente, mas boa parte do trabalho você pode fazer em casa.
Daí o outro cara aí é o doutor em sustentabilidade, esse é praticamente um consultor, né? Então, um consultor, você não precisa do cara ali trabalhando 24 horas por dia, né? Ele provavelmente vai ser consultado na questão do, como que a gente vai trabalhar melhor a questão da sustentabilidade e tal. Então vai ser um consultor ali, um técnico que vai ser consultado. E ali, por último, ali, uma jornalista e tal, especialista em sustentabilidade empresarial. A mesma coisa, jornalista também vai ficar aí maior parte do computador. Então você vê que é uma empresa de publicidade que dá perfeitamente para trabalhar 4x3, porque a pessoa pode trabalhar em casa, pode fazer as coisas em casa e encontra na empresa ali para fazer as reuniões, para marcar reuniões com outras empresas, conversar pessoalmente, às vezes realmente é melhor do que virtualmente. Mas é uma coisa possível dentro desse setor, né? A outra empresa é a Vulcan Consulting, que é da área de ERP, né? Que seria Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos empresariais. Então, é uma empresa que ela cria softwares para deixar a empresa mais produtiva. Ela vai ver a questão de recursos humanos, a questão da produção, a cadeia de produção, de vendas. Enfim, são aplicativos que utilizam a inteligência artificial para ajudar a gerenciar a empresa, uma indústria. Aqui, na verdade, é mais focado em indústria mesmo. Para daí, o software vai ajudar a empresa ali, a indústria, ter mais produtividade. Então a gente tem um caso aqui de empresa de TI, né? Uma empresa basicamente de informática que cria programas na parte da programação. Então também a empresa de TI, assim como do exemplo, né, da Microsoft, da Google, são empresas que você fica no computador, cara. Então você não precisa ficar indo na empresa, indo lá, fazendo as coisas sempre. Dá para você trabalhar em casa, dá para fazer uma escala 4x3. Mas daí a questão que entra e a indústria e o comércio, que basicamente é o que mais gira a economia, inclusive países como o Brasil. Como que você vai substituir, né, a escala, por exemplo, 6x1 por 4x3? Você vai trabalhar menos horas, ou então o comércio, que quanto mais tempo ele fica aberto, melhor. Então, para você trabalhar a mesma quantidade de horas, você vai ter que contratar mais gente. E a ideia de manter o mesmo salário, inclusive o mesmo salário mínimo, vai fazer com que tenha que aumentar o preço das coisas, do serviço, porque a mão de obra vai ser muito mais cara, né? Então eu gostaria que você comentasse aí, Thiago, o que você acha que aconteceria com esses setores aí na escala 4x3, somente indústria e comércio, né? Cara, a indústria e o comércio, cara, ela ia sumir do mapa, cara. Vão pulverizar. As grandes empresas, né, elas mudariam de país, porque é o correto, né? Uhum. Ninguém tá aí para ficar abraçando ideia que, por enquanto, não é a ideia correta. O comércio também iria despencar. E o que acontece? O que a galera não entende, cara? É que quando você mexe com o comércio, quando você mexe com ele, a inflação ela vai bater doído, cara. Ela vai arregaçar a inflação. Por quê? Porque o cara vai ter que pagar outro funcionário de alguma forma. E como é que ele vai pagar? Ele vai repassar o preço do produto para o consumidor final. Uhum. Então, isso vai causar uma inflação que é sem precedentes, entendeu? Uhum. É uma coisa sem precedentes. Isso acontece também na indústria. Por exemplo, você pega uma indústria que fabrica, mexe com liga de aço. Aí tem o 4x3 lá, ele tem que contratar mais mão de obra para fazer tudo isso. O que Uhum. acontece? O Brasil vai acabar perdendo para a China, igual o Brasil já perdeu, né, na exportação de aço, vai acabar Uhum. perdendo para a China, por quê? Porque ele vai ter que deixar o preço da liga de aço mais cara. Então, o que Uhum. acontece? As pessoas não têm a visão da economia de como ela realmente é. As pessoas têm a visão da economia como elas como ela tem a visão da economia da forma que elas querem, cara. Não que vá melhorar a nação. Então, o que acontece, cara? Esses setores de comércio e indústria, cara, vai acabar, entendeu? O risco do Brasil cair num recesso violento depois de adotar
uma medida dessa. 4x3 é muito grande, cara. Então, só E pra. querendo ou não, cara, Uhum. o comércio e a indústria puxa muito o poder de compra do brasileiro, né? Você vê o Natal, por exemplo, né? O comércio fica aberto aí quase até as 11 horas da noite, o comércio fica aberto, emprega mais pessoas, tá dando emprego temporário para as pessoas. Agora imagina você fazer isso no Natal, falar para o comerciante trabalhar 4x3 e contratar mais funcionário. O cara não vai conseguir, cara, tá ligado? Não vai conseguir. Não vai conseguir, vai acabar falindo. Então, cara, isso aí, essa escala 4x3, ela tem que ser discutida quando ela realmente der certo em algum outro lugar que tenha maior produtividade do que o Brasil e sendo colocado, implementado no Brasil aos poucos. Não pode ser assim do nada. Do nada eu vou lançar 4x3. Não. Você tem que ir experimentando área por área e ver qual área se adequa a 4x3. O marketing, publicidade, TI, isso aí, tranquilo. É tranquilo. Agora, você falar de comércio e indústria, aí você está mexendo na parte que puxa o PIB do Brasil. Agropecuária, essas coisas, não tem como, cara. Não tem como, não tem um raciocínio lógico para você encaixar e falar, pô, vai dar certo, cara. Não tem como, cara, não existe. Porque um empregador, eu falo isso porque eu tenho empresa, né? Um empregador, ele quando contrata um funcionário, ele paga 2 salários, cara, e o funcionário recebe um só. Então agora você imagina isso em escala de empresa que tem 20 funcionários, 30 funcionários para mais, cara. É muito dinheiro, cara. Você vai encher a máquina pública de dinheiro, entendeu? Vai encher a máquina pública de dinheiro e vai encarecer tudo, cara, os produtos, porque ele vai ter que repassar o valor, cara. E o valor vai ser repassado como? Se o cara tem uma loja que presta serviço, o serviço dele vai custar mais caro. Então, tudo vai encarecer. Então, não é tão simples assim, eu vou implantar o 4x3 em todas as áreas. Não, cara, vai testando, vai lá, coloca primeiro em marketing, depois em TI, vai acostumando, cara, assim. Agora, você mexe no comércio, na indústria, irmão, você sabe como é que é, mano, o negócio vai quebrar, porque, pô, vai ter que repassar o preço, quem vai pagar é o consumidor final, igual aconteceu na taxação do Haddad aí, dos produtos da AliExpress, produto da Shopee. A taxa passou para quem? A taxa passou para o consumidor final, cara. Porque a pessoa que vende o produto não vai querer pagar a taxa para você se sentir bem e fazer a compra, porque ela vai perder o lucro. Então, cara, é basicamente isso. Se você tirar por base só o que aconteceu na Shopee, na Shein, na AliExpress, que todo o imposto foi repassado para o consumidor final, é isso que vai acontecer com o comércio local e é isso que vai acontecer com a indústria a nível mundial. E o que acontece? O Brasil vai perder muito, cara, vai perder muito, muita coisa. Então, eu repito, não sou contra a diminuição da escala, mas não é o momento apropriado para conversar sobre isso, cara. Primeiro tem que aumentar a produtividade, o brasileiro aprender o que é mão de obra, começar a desenvolver mais e depois você começa a partir do princípio. Se você conseguir produzir mais, você consegue fazer quase próximo à produção que você faz no 6x1, no 4x3, aí tranquilo. Aí não dá problema, mas do jeito que tá, não dá, cara. Então, só para as pessoas imaginarem um passado não tão distante, né? Na época da pandemia, a gente viu o comércio, assim, fechando, falindo em massa, né? Eu lembro que eu entrava na cidade e cada 10 lojas, 5, 6 tinha falido. Só que a indústria não parou, né, cara? Durante a pandemia, a indústria continuou. Então, a gente não teve uma destruição da economia realmente total. O que destruiu foi o comércio. Mas a gente viu o quanto isso acabou, né? Com a economia e ferrou muita gente. Agora, se você acaba com o comércio e indústria ao mesmo tempo, meu amigo do céu. Então você imagina o cenário da pandemia, vai ficar tipo assim, sem quase nenhuma loja sobrando na cidade, vai ficar aquela cidade fantasma, como era na época da pandemia.
Só que junto vai ficar também um monte de indústria falindo, um monte de gente perdendo emprego em massa. Então quando a gente viu aí, por exemplo, as empresas aí de carro quando sai, 50, 100 mil pessoas perdem emprego do nada. E isso gera uma fuga de capital, né? Porque pessoas deixam de ganhar dinheiro, deixam de comprar, a economia gira menos. Aí o investidor num país que tá quebrado não vai, cara. Aí dá a fuga de capital, porque a galera não sabe o impacto que isso aí causa. Uhum. Entendeu? É uma coisa que, cara, você tem que pensar muito bem antes de você entrar com uma PEC dessa, porque senão você vai quebrar, cara. E o mercado também tem um mercado, né? A bolsa de valores, tem um Uhum. mercado, Ah, não, vai tudo pro saco. vai tudo pro saco, cara, porque o investidor ele vai Uhum. investir num país que ele sabe que vai dar retorno. Sim. Aí você vai lá, você quebra o país inteiro e bota uma medida dessa, aí você vai lá e joga o imposto de renda para até quem ganha 5 mil reais não contribui com o imposto de renda. Aí você vai jogando um monte de coisa uma em cima da outra e você taxa o produto. Cara, aí você vai no BRICS e você quer criar uma moeda própria. Aí, cara, é só loucura, cara. Não tem sentido. Nossa senhora, é uma merda atrás da outra, né, mano? E o pior, mas o que eu mais fico impressionado é o quanto as pessoas acham normal essas medidas. As pessoas, tipo, a pessoa pensa assim, nossa, será que é tão ruim essa medida, né? Não tem noção. É como se fosse assim, nossa, será que tudo ok eu pegar esse pedaço de urânio aqui, todo radioativo e dar uma lambida, sabe? Tipo, a pessoa, tipo, não tem noção do perigo que tá diante dela, né? Não É, tem. é zero noção. Agora há Então, pouco eu vi numa rede social aí uma pessoa comemorando o aumento do salário mínimo para 1.517, cara. Mano, você acha mesmo que a inflação brasileira tá 2,5%, cara? pois Você é. acha realmente? Não existe, cara. Aí se dá um aumento de 2,5%, o cara fica feliz, mano. Ô, Brasil, tem que os É, caras tem que mano. começar, velho. É. Pô, se você vê o preço da gasolina na bomba, aumenta 20 centavos toda semana. O leite aumentou R$ 4, cara, em 2 anos. Absurdo, cara. Aí você vai lá ter um aumento de 2,5 e fica feliz? Como assim, cara? Não dá pra entender, não, cara. Então vamos nas questões aí dos fatos, né, econômicos que provavelmente vão acontecer aí. Então o ponto percentual que você tem que pensar não é tanto 4 por 3 em si. É que vai de 44 para 36 horas, porque na Constituição proíbe mais do que 8 horas. Então esse é o ponto objetivo. A questão não é tantos quantos dias, é quantas horas na semana você trabalha. Porque, por exemplo, na Bélgica, tem empresas que fizeram 4 por 3, mas eles trabalham 10 horas por dia, que equivale a 40 horas semanais. Então eles mantiveram praticamente a mesma coisa. Então seria até uma possibilidade de trabalhar 4 por 3 se você trabalha 10, 11 horas por dia. Você bateria mais ou menos a mesma quantidade de hora média e poderia manter a mesma produtividade, dependendo. Mas no caso do Brasil, por causa da Constituição, não pode ser mais do que 8 horas. Então, objetivamente, a gente vai ter 44 para 36 horas semanais. Então, o que isso vai ocasionar? Né? Como o Thiago comentou, o empregador vai chegar. Ah, você não vai trabalhar mais 8 horas, 4 vezes por semana, vai ser 8 horas 6 vezes por semana, vai ser 8 horas, 4 vezes por semana. No total vai dar 36 horas. Você vai produzir essa quantidade de coisas. Puxa, esses 30 empregados que dava conta do trabalho não vão dar mais conta de produzir ali, sei lá, 20 geladeiras por semana. Então vou ter que contratar mais 15, mais 12, sei lá, quanto que seria a coisa. E o que vai acontecer? Vai ter que diminuir o salário da galera. Porque como o Thiago falou, ou você repassa o produto, ou seja, a geladeira vai ficar muito mais cara, ou você diminui o salário do pessoal. Então, para manter a competitividade, provavelmente eles vão diminuir o salário. Então, onde a gente está comemorando, vou trabalhar 4 em vez de ser 6, seu salário vai lá pro saco, mano. A não ser que seja salário mínimo, se você ganha aí 2.500, 2.800, vai para um salário mínimo, vai tudo pro salário mínimo. Provavelmente o teto do salário vai tudo ou pro salário mínimo ou próximo do salário mínimo. Só que vai acontecer outro evento também que provavelmente vai ter que acontecer. O salário mínimo vai ter que diminuir. Não vai ter como manter um salário mínimo dessa altura com essa quantidade de horas trabalhadas.
Então, para quem não sabe, apesar de ser 44 horas que a gente tem como o máximo aí, a média do brasileiro é 39 horas. Então, provavelmente essas 36 vai acabar sendo uma média de 31 horas. Vai ser muito baixa. Vai ser muito mais baixa, inclusive, que países muito mais, 1 bilhão de vezes mais desenvolvidos que a gente. Então, outro fato que vai acontecer, a gente vai ter maior gasto com mão de obra. Porque para produzir a mesma quantidade, por exemplo, de geladeiras, vamos por 20 geladeiras por semana, você vai ter que contratar mais gente, vai ter que gastar mais coisas. Então, o que vai acontecer é que o Thiago já comentou: um monte de empresa vai quebrar. Então, aí vai ter aquele deserto, como a gente viu na pandemia, mas não só de comércio, de indústria. Lembrando que a pandemia manteve a indústria. Então, a gente teria quebrar empresas, indústrias e comércio para tudo quanto é lado. E muito provavelmente vai aumentar os preços de uma maneira exorbitante que a gente nem consegue imaginar e calcular, na verdade. Porque na economia a gente tem muito esse efeito bola de neve. Quando você ferra a indústria lá na produção, vai aumentar o preço lá no comércio. Quando você aumenta o preço do comércio, as pessoas compram menos, tem menos emprego. Tudo na economia tem efeito cascata. Então, por isso que quase nenhum economista consegue prever de fato, com números exatos, quanto que vai aumentar a inflação. Tipo, quantos por cento. Ninguém vai conseguir calcular isso porque é tão complexo o cálculo. Mas a gente sabe que vai ser uma merda do tamanho do universo, né? Então vai aumentar o preço de tudo, assim, loucamente, de maneira que ninguém nunca viu antes na história do Brasil, né? Outro problema que a gente tem no Brasil é a falta de mão de obra qualificada. O Brasil, ele tem que ficar sempre importando mão de obra qualificada, ou ele tem que ficar formando, então contrata o cara, tem que pagar o curso pro cara fazer na faculdade, porque o cara não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. Então o Brasil tem esse problema de falta de mão de obra qualificada. Então se uma empresa tem 10 engenheiros ali que, por exemplo, tem uma especialidade de alguma coisa mais rara, ele vai precisar de 15, mas ele não vai encontrar esses 5 a mais. E daí como é que ele vai manter o negócio? Ele provavelmente vai ter que pagar hora extra, vai ter que fazer algum negócio mirabolante que vai aumentar o preço das coisas e ele vai talvez quebrar ao longo prazo. E outra coisa que, né, o Thiago comentou é a questão da fuga de capital. Fuga de capital talvez seja um dos mais graves de todos, né? Fuga de capital, quando o pessoal fala assim, não, vamos o governo criar emprego para aquecer a economia, basicamente ele está querendo que o capital gire mais, pessoas ganhem com, por exemplo, a criação de certos empregos. A gente vê isso muito no keynesianismo, que é uma corrente que defende forte intervenção estatal. Então, por exemplo, você cria obras e coisas assim, esses caras vão ganhar um dinheiro com esse emprego, vão produzir alguma coisa e eles vão comprar alguma coisa. Isso vai aquecer a economia, a gente chama, porque vai girar capital. Nesse caso, quando acontecer isso, as empresas vão simplesmente deixar de investir no Brasil. A gente comentou aí a Bolsa de Valores, ninguém vai querer investir no Brasil, vai preferir investir na Índia, na Argentina, vai preferir investir em qualquer país. Porque o Brasil vai ficar extremamente improdutivo, como a gente vai ver nos gráficos a seguir, né? Então a gente vai ter desemprego em massa, quando a gente tem fuga de capital, porque as empresas não vêm para cá, então não vai ter emprego. Vai ter menos oferta, porque vai produzir menos. Vai ter menos demanda, porque as pessoas não vão ter dinheiro para comprar, porque não vai ter emprego. E, por último, a queda do real. O real já está caindo do jeito que está, principalmente com as medidas petistas aí que o Thiago comentou. E vai ficar tudo basicamente mais caro, que vai ter essa inflação da própria moeda, porque a gente importa muita coisa. Então, um gráfico aqui muito, muito importante é a produtividade por hora, né, de trabalhador do Brasil. Você vê que a produtividade do Brasil é sensacional. É 10 dólares a hora. Um cara da Noruega é 75 dólares a hora. Então você precisa de 7,5 brasileiros para produzir a mesma coisa que um norueguês. Ou um cara de Luxemburgo, ou quase um cara dos Estados Unidos. 7 brasileiros. E para quem não sabe, pode falar. Justamente é o que eu estava falando. Se na Noruega, que é um dos maiores IDH do mundo, cara, não tem nem comparar, não tem como você comparar a Noruega com o Brasil. Começa por aí. Sim. Não tem, não existe. Igual ela falou no videozinho lá, que os países mais desenvolvidos adotaram isso. Não tem como você comparar Brasil com Noruega, Brasil com Singapura. Você não tem como fazer isso. Olha a produtividade, cara. Você acha que no 4x3 vai aumentar? Vai para uns 6 dólares. Como. Vai para uns 6 dólares, mais ou menos. Não tem lógica. Não tem lógica, cara.
porque vai continuar trabalhando 8 horas Uhum. e tem essa produtividade bizarra. Uhum. Aí se diminui mais ainda, imagina para quanto que vai se vai negativar a produtividade, velho. Vai bugar o gráfico, cara. Não tem como. Aí você fica pensando, cara, eu não consigo, cara, entender essas coisas, cara. Sabe, cara, tem hora que dá um desânimo, cara, que a galera vai e abraça as ideias e nem sabe por quê. Sim. Foi aquilo que a gente Guardinha. comentou, né? Tipo, a ignorância de economia, né? Coisa que eu defendo muito. Deveria ser ensinada em economia, cara. Na educação básica. Como é que as pessoas podem ser formado um cidadão, ter um ensino fundamental. A pessoa sabe equação de segundo grau, mas não sabe o que é inflação. Não sabe o que é juros, não sabe o que é mão de obra, não sabe o que é custo da mão de obra no produto final, não sabe o que é fuga de capital. E a pessoa sabe bagulho da tabela periódica, sabe bagulho assim, que tipo assim. Mas por que o governo gosta de fazer isso? Porque o governo só quer formar cidadãos para formar mão de obra qualificada. Ele não quer seres pensantes. Ele não quer seres que vão questionar qual medida é melhor ou pior. Porque políticos, cara, o maior capital deles, como cita Thomas Sowell, é a pobreza. Se todo mundo é pobre e você fica comprando voto com um monte de assistencialismo, você se mantém no poder. Se o Brasil se torna um país desenvolvido, os políticos perdem esse poder de ficar mantendo, dando migalhas e ganhando voto e desviando dinheiro. Esse é o ciclo, cara. O político pega ali, dá umas migalhas, desvia 80% do dinheiro, usa esse dinheiro para se reeleger, fica perpetuamente no poder e joga um monte desse dinheiro lá para paraíso fiscal para comprar as mansões dele, para ele ficar viajando na Europa. Esse é o ciclo, cara. Esse é o ciclo. Entendeu? E ele lava dinheiro em igreja evangélica, lava dinheiro no crime organizado, lava dinheiro em tudo quanto é lugar, que não tem como se rastrear. E daí o que acontece? Fica esse ciclo que não chega a lugar nenhum. É por isso que a gente está fazendo esse canal, porque o que quebra o ciclo é a educação. Se as pessoas comecem a se informar, começam a entender o bagulho, elas não vão querer coisas que vão prejudicar elas mesmas, elas não vão querer ser escravas de políticos, e é isso que as pessoas têm que despertar na mente. Você parar de ser escravo de política, cara. Não é legal você depender de uma bolsa, de um auxílio. Porque você tá na mão de um político. Sabe o que é a melhor coisa? É você ter seu próprio dinheiro, é você ter seu próprio emprego, entendeu? E ter independência. Nunca é legal você depender de alguém. Nunca. Sempre prefira ser independente. E isso não só para político, para família, qualquer um. Se puder ser independente, é melhor do que ser dependente. Então, a gente vê a produtividade aí do Brasil de 10 dólares a hora. Vai cair para uns 6 dólares, 5 dólares a hora. Então, por exemplo, vai chegar perto aí do Sri Lanka, da Índia. O Brasil vai chegar, entendeu? Bangladesh, que é o nosso dos países mais cagado do mundo, né? Você vê que o Brasil é perto da Tailândia, cara. Tailândia, pelo amor de Deus, entendeu? Os países mó bizarros, que tem. Os caras andam com os bichos no meio da rua. Você vê a produtividade bosta do Brasil, cara. Então, outro gráfico que é aí, ó, ranking de competitividade global. Esse caso aqui é competitividade no mercado mundial de produtos, serviços e de investimento. Então, o Brasil tá de 67 países que foram investigados, né? E a Venezuela é o pior de todos, porque, né? A gente precisa nem comentar a ditadura do Maduro e inflação de 300.000% por segundo. Então, o Brasil tá em 62º, cara. Perde da Nigéria, da Gana, da Mongólia. Perde pra Mongólia, cara. Perde pra África do Sul, mano. Compensa investir mais na África do Sul do que no Brasil, na Mongólia. Tá ligado? É uns negócios assim, bizarro. E o Brasil é um dos países mais ricos, né? Em terra, clima, não tem desastre. A única coisa que impede o Brasil de ser um dos países mais ricos, ou o país até mais rico do mundo, é a burrice dos brasileiros, mano. É a estupidez das pessoas. É só isso que impede. É por isso que eu falo, é educação, entendeu? E ele fala assim, mas a culpa é dos políticos. Não, mano, vocês colocaram esses caras lá. Mano, todos os políticos, cara, que estão eleitos, que tem mais poder, é tudo condenado em corrupção, tudo investigado, e o pessoal vota, cara. Você vê cara com foto com dinheiro na cueca, e os caras continuam votando no cara, porque o cara dá uma bolsa migalha, mano. Entendeu? E fica nesse ciclo vicioso, tá ligado? Idolatria barata, tá ligado? Ele me deu uma migalha, nossa, ele é um deus, ele é um santo, ele é o salvador, ele me deu uma migalha. Do meu próprio dinheiro. Eu posso falar pelo que eu tô passando. Eu recebo o auxílio do ENS.
E não queria, cara, receber, porque acabou, cara, meu nível econômico cai, cara. Então, Uhum, quando você é pensante, racional, você não quer viver de assistência, cara. uhum. Você quer viver de produtividade. Você é um ser humano, você tem que produzir. Se você não produz logo, você é inútil. Então, o povo brasileiro tem que pensar nisso, cara. Aumenta a produtividade e depois pensa em outra coisa. Olha isso, cara. O ranking de competitividade, coisa ridícula. Cara, é complicado, cara. O Brasil tem hora que, pô, não dá, cara. Pelo amor de Deus. Não. Você pega ranking de QI. O Brasil tá entre os Nossa, últimos. daí é mais triste ainda. Você pega ranking de competitividade, o Brasil está entre os últimos. Você pega o ranking de conhecimento em exatas, o Brasil está entre os últimos. Cara, o Brasil está em último quase tudo, cara. É triste, cara. É muito triste, cara, isso aí. Daí o retardado vai gritar, geralmente petista, né? Ah, mas o PIB do Brasil cresceu muito esse ano. Cara, o PIB do Brasil foi aumentado artificialmente com aumento de gasto, cara. Inclusive com Lei Rouanet, com um monte de gasto do caralho. E a gente chama isso de forma de aumentar o PIB artificialmente. A China fez a mesma coisa, que criou essas cidades aí fantasmas. A China quis aumentar o PIB artificialmente e começou a construir um monte de prédio, que nem um monte de cidade. Cidade que não mora ninguém. Isso aumentou o PIB? Aumentou o PIB, mas isso não trouxe nada para a população, isso não produziu nada que a população vai utilizar, né? No caso, o PT, esses anos foram os que o Brasil mais gastou. E quando você gasta com o governo, você aumenta o PIB. Só que a grande questão é, você gasta, 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 não produz nada, fica imprimindo dinheiro a rodo, você aumenta o PIB artificialmente, mas olha o preço das coisas, do que adianta? Como você pode dizer que cresceu economicamente? Não, o Brasil, esse ano o Lula cresceu mais do que o Bolsonaro em tal ano. Mas você vê que os preços não aumentaram, entendeu? Então as pessoas pegam só o PIB, pegam só uma coisa e não vê o todo. Você tem que sempre ver o todo, você tem que sempre ver a inflação, tem que sempre ver o preço, né, da moradia. Então, seguindo outro ranking, né? Então, falam que, nossa, o Brasil trabalha muito, né? Trabalha muitas horas semanais, né? A média de 39, né? Você vê que o pessoal da Coreia do Sul tem uma média praticamente a mesma da nossa. Eu imaginava que era bem mais. Até dos Estados Unidos. Mas enfim, vamos supor que o Brasil vai para essa escala, ele vai lá para perto de 32, entendeu? Porque você vai diminuir aí de 48 para 36, vai diminuir uma média aí de 12 horas, mano. Claro que a média vai cair umas 6, 7 horas, então o Brasil vai ser perto do Canadá, 32 horas. Só que e a produtividade, entendeu? A produtividade vai cair na mesma proporção, vai cair uns 20%, 25% para mais. E como eu disse, não tem mão de obra qualificada, cara. Tem falta. Então, muito emprego que precisa de mão de obra qualificada não vai ter que importar, né? Então, então é muito complicado isso daí, porque e é muito interessante a gente ficar observando como as pessoas reagem, como as pessoas discutem essa coisa. Você vê na CNN, você vê na Globo, a Erika Hill tá lá discursando, porque o trabalhador, ele não sei o que lá. Então eu sou a salvadora, eu salvaria os trabalhadores desse trabalho escravo, que eles não aguentam mais, e vou dar 3 dias de folga pra eles. Cara, você vai destruir a economia, você vai acabar com a vida desses caras. Tipo, esses caras vão perder emprego amanhã. Entendeu? É isso que as pessoas não entendem. Não, mas a gente, na PEC, a gente vai forçar que mantenha o mesmo salário. E que, entendeu? Então é isso que você falou. Os caras ficam idealizando uma coisa, ignorando as leis econômicas. As pessoas não entendem que economia, cara, é uma ciência meio humana e exata, né? A parte da economia que é imprevisível é a parte da escolha humana. A gente não sabe como a tecnologia evolui, a gente não sabe como as preferências das pessoas mudam. Por exemplo, hoje em dia é moda coisa LGBT. Em 1940 era moda coisas conservadoras. Então, o movimento da moda, dos valores, isso é imprevisível na economia, isso é difícil de prever. Mas coisas básicas como se aumentar diminuir a carga horária, né? Aumentar o preço da mão de obra, você vai quebrar a empresa. Isso daqui é. Você perguntar para qualquer economista sério do universo, ele vai falar que tem empresa que não vai conseguir manter a margem de lucro e vai fechar. E é simples assim. O cara vai ficar trabalhando sem lucro, né? Vai ficar devendo.
Ele vai preferir fechar para não se endividar mais. Então um monte de gente que vai estar comemorando 4x3, vou descansar 3 dias na semana, e olha só, ela tá me salvando do trabalho. Daí o cara no outro dia vai perder emprego, não tem mais emprego. Daí fica procurando emprego que nem um retardado durante 2, 3 anos e não entendeu até agora o porquê, mano. E isso que é o que mais me deixa puto. O cara não vai entender, o cara não vai fazer uma relação causal, porque vai chegar a propaganda, vai chegar essa deputada aí, eles vão pôr culpa em outra coisa. Eles vão fazer um bode expiatório, vão pôr culpa, não, só os empresários, a gente tem que, entendeu? Eles vão falar, a guerra na Ucrânia, entendeu? Toda hora eles culpam alguma coisa internacional. Eu vou falar pra você, cara, e daí o brasileiro tem um QI baixo, o brasileiro não valoriza a educação, não lê, né? Você tinha comentado aí com o americano, lê 4 livros por mês, nem eu leio 4 livros por mês, e eu tenho dificuldade de leitura também, mas mesmo assim, não é desculpa, né, tanto para isso, mas eu sou brasileiro também, né, então eu sou influenciado pelo Bostil, né, mas, cara, QI baixo, desvalorização do conhecimento, da cultura. O Brasil pensa muito em dinheiro. O Brasil só estuda para ganhar dinheiro, para ganhar diploma, para aumentar salário. Ele não estuda para expandir a consciência, para expandir a mente, entender as coisas. Então, você vê o pessoal, muita gente nem discutindo isso. O negócio vai tá passando reto, ou se discute, só fala merda, né? Não sabe do que tá falando, né? Então, esse desconhecimento de economia básica é um negócio assim que é muito preocupante, né? Então você pode finalizar aí. Cara, basicamente assim, cara. Eu tava vendo aí, né, a situação do Brasil no sentido do mercado, né? Aí vai ser nomeado o novo presidente do Banco do Brasil, do Banco Central, né? Uhum. Pelo Lula, né? Pelo presidente. Aí o Lula tá batendo na tecla que tem que baixar o juro da taxa Selic. Cara, isso aí vai ser uma... Sabe, cara? É uma coisa que as pessoas não entendem, que acontece. A curto prazo, isso pode ser que alivie. Uhum. 6 meses, cara, você vai colher uma desgraça, cara, que não tem como você mensurar. É por isso que eu falo, é por isso que a sua fala, quando você fala que as pessoas precisam entender pelo menos a educação básica, é para ontem, cara. Porque senão, cara, a turma aplaude qualquer besteira que os outros inventam. Uhum. Não tem sentido, cara. Não tem, para mim, cara, os gráficos já diz tudo aí, cara. Aí, 39 horas trabalhadas. Você vai diminuir 4x3, cara, isso aí vai cair para 28, 30 horas trabalhadas por semana. Uhum. Aonde que vai a produtividade? Como é que empresas vão sobreviver? Como é que vai ter trabalho? Imagina quanto que vai encarecer produto alimentício, cara, porque pode trabalhar 4x3, então o cara que vai fazer a colheita do arroz vai ter que pagar mais um funcionário, o arroz vai disparar. Cara, não tem, sabe, cara, não tem lógica. Não tem lógica. No momento, esse tipo de pauta não tem lógica. Essa pauta aí não tem lógica para agora aqui no Brasil, não, cara. Tem que primeiro ir lá, vamos rever a CLT, vamos aumentar para 10 horas dia de trabalho, aí você vai lá e diminui para 4x3 a escala. Aí tá perfeito. Trabalha 40 horas. Como eu tinha pensado em ter um deputado que ele propôs isso, um deputado de direita lá, bolsonarista, tudo. Ele propôs simplesmente copiar o modelo americano. O modelo americano, ele é extremamente flexível. Você pode trabalhar uma vez por semana se quiser e descansar 6, né? Muitos amigos meus aí vivem aí nos Estados Unidos e os caras muitas vezes têm 2 empregos, 3 empregos. Eu falo, como assim, cara, você tem 2 empregos? Tipo, 3 empregos, tá louco? Do cara, não, eu trabalho de garçom no restaurante ali uma vez na semana, na sorveteria 3 vezes na semana e um outro bagulho ali 2 vezes. Daí você vê o total dá pra fechar na semana. Então, e vive bem. Não tem nem comparação. Os caras compram carro em 2 meses, estão comprando um carro que custa aqui 100 mil conto, mano. 80 mil reais. Então, por que funciona nos Estados Unidos isso? Porque os Estados Unidos é um país continental, assim como o Brasil, é gigantesco, os Estados Unidos é ainda maior que o Brasil. Então não dá para você pôr uma mesma escala de trabalho no Nordeste
e no norte da Amazônia e uma mesa em São Paulo. Tipo, isso não tem lógica nenhuma. Não tem como ter um mesmo salário mínimo em São Paulo e no Amapá. Entendeu? Porque o nível de produtividade, o custo, tudo é totalmente diferente. É como se fossem países diferentes. Então, a primeira coisa né, se eu fosse propor alguma coisa, primeiro é copiar os Estados Unidos. Cada estado ter suas leis, cada estado ter seu salário mínimo, sua jornada de trabalho, sei lá, seja lá o que for, assim como é nos Estados Unidos. E jornada de trabalho, cara, tinha que ser totalmente livre. O empregado e o empregador que decide. Quer fazer 4x3? Faz. Quer fazer 6x1? Faz. Quer fazer. Entendeu? Faz do jeito que quiser. Se o cara aceitar, o cara. Tá, entendeu? Então, com mais flexibilidade, as empresas têm mais chance de sobreviver, tem mais emprego, aumenta a economia, aumenta tudo. Aumenta a produtividade, a mão de obra fica mais barata. E os produtos brasileiros têm mais chance no mercado. Você vê que o ranking do Brasil tá perto ali da Sri Lanka, pelo amor de Deus, mano. Da Tailândia. É uns negócios assim, bizarro, mano. Que é uns países assim que é tudo fodido. E a gente chega nesse nível, cara. A gente não pegou educação, QI, né? Mas o Brasil, pelo amor de Deus, é tudo isso. Mas a educação é o fundamental, cara. A educação é o fundamental. Todos os países asiáticos que estavam na merda e viraram o que viraram, inclusive, né, o Japão, Coreia do Sul, depois da Segunda Guerra Mundial, tava tudo fodido, tudo falido. Eles focaram 100% em educação, 100% em educação. Não foi saúde, não foi segurança, não foi porra nenhuma. Foi educação, cara. Educação. E quando você investe em educação, as pessoas se alimentam melhor, as pessoas tomam decisões melhores, tem menos gasto de saúde pública. As pessoas têm educação, elas vão estar menos predispostas a entrar no crime, menos gasto na segurança. Se você tem mais educação, as empresas vão vir para cá porque tem mão de obra qualificada. Com o aumento de empresas vindo para cá, tem mais emprego. Com mais emprego, tem mais capital. Com mais capital, tem mais. O preço das coisas diminui. As pessoas não entendem todo esse sistema de desenvolvimento de países. Então as pessoas ficam querendo copiar pautas e leis da Colômbia, da Bolívia, de país que é tudo fodido, mais cagado que a gente. Então, em vez de você copiar países como Singapura, né? Países aí que tem a economia toda fodida, a própria Noruega, Luxemburgo, a galera não quer copiar, a galera quer copiar os países fracassados, entendeu? Então é um negócio bizarro. Tipo, esse país não deu certo essas coisas. Vamos copiar esse país que não deu certo, mano. Mas o que deu certo? Esse não. Daí quando vai copiar, copia um negocinho. Não, vamos só copiar a escala. O resto a gente não vai copiar. Cara, isso não existe. Não adianta você copiar um modelo, você copiar só um negocinho. Você tem que copiar tudo. Daí quando você vê esses países conseguem, muitas vezes, em certos setores, eles têm muita produtividade. Aí dá para chegar num negócio desse. Mas ainda assim é uma mentira isso daí. Que os países desenvolvidos chegaram na escala 4x3. Não existe nenhum país do mundo que tem escala 4x3 como obrigatório. O Brasil seria o primeiro do mundo. E a 4x3 é um experimento de algumas empresas de TI e tal. Mas a Microsoft deu certo, a Google deu certo, então vai dar certo no meu mercadinho. Vai nessa, mano, faz aí. Troca 4x3 aí pra você ver. Você vai se fuder, você vai ter que contratar um monte de cara e vai falir, mano. Ou aumentar os preços absurdamente, né? Então é isso, o nosso objetivo aí com nossos canais aí é debater as ideias, falar as coisas, comentar aí as notícias, porque, assim, é educação, mas é também essa questão das notícias, cara. As notícias são passadas de maneira deturpada, as pessoas não mandam a real, as pessoas não falam a verdade nua e crua. Não que a gente detenha a verdade, mas pelo menos a gente tá falando de maneira honesta, de maneira daquilo que a gente tá vendo com a nossa nacionalidade, não tá vendo com vieses de ativismo, como é o caso aí da deputada. Puta irresponsabilidade, mano, você quebrar um país inteiro, deixar milhões na miséria por causa de ativismo político, pra subir na carreira de política, pra aumentar o poder do PSOL, entendeu? Então é um nível de responsabilidade que não tem nem o que comentar, né? Se quiser dar as palavras finais aí, Thiago, a gente finaliza. Não, cara, não sei, todo mundo que assistir, se inscreva aí no canal aí, dê seu feedback aí, o que você acha sobre a escala 4x3, 6x1, se vocês são a favor ou não. Deixa nos comentários aí que a gente vai ler e a gente pode responder depois, né? Com certeza. O Prometheus, o famoso.
Então, galera, pô, o Brasil ele vive de forma superficial, cara, em tudo, cara. E o intuito nosso não é que a gente detenha a verdade, a gente seja super poderoso, nada, não, muito longe disso. Uhum. O que a gente quer, né, que a gente almeja, é que as pessoas pensem por si só, cara. Que elas não tenham lavagem cerebral pelo que a mídia diz, ou que o jornal escreveu, ou que um influencer, que não sei nem por que influencer falou. Vocês têm que pensar por conta própria, cara, se as coisas realmente valem a pena. Se você começar diariamente, você pensar com raciocínio lógico, determinada situação vai acontecer isso no futuro. Você automaticamente você vai evoluindo e vai progredindo, entendeu? Então, tanto o meu canal quanto o canal Red Pill aqui é para isso, cara. É para a gente conversar, debater ideias de forma livre. Que você pense. Não foi ninguém que colocou na sua mente alguma coisa. Você vai pensar, você vai refletir e você vai ter sua verdade. Então, a gente não pode ficar preso nessas ideias aí que o político coloca, porque é muito simples. O que eles querem com isso, né, cara? No 4x3, uma medida populista para no futuro ser alçado governador de algum lugar, no Uhum. futuro ser vice-presidente, porque eles estão pensando no próprio bolso. Se você perguntar para eles aí como que vive com R$ 1.500, eles não vão saber explicar, porque ganha 44 mil para trabalhar 3 dias. Então, é uma coisa, a hipocrisia demais. Então, é isso, cara. Essa é a ideia, a gente tentar trazer, né, uma discussão legal, uma conversa legal e tentar fazer as pessoas pensarem um pouquinho mais, cara. Não a nossa verdade, né? O Prometeu tem a dele, eu tenho a minha verdade, vocês têm a de vocês, mas pelo menos ter coerência com as coisas, sabe? E pensar no futuro. É isso. Valeu, galera. A gente vai aí gravando os vídeos tem muita notícia aí, a gente acumulou aí, tem trocença notícia bizarra. Brasil que não falta notícia. E a gente vai tentar buscar um ritmo aí de comentar as notícias aí. E essa, com certeza, a gente não podia faltar, né? Isso daí é para mim, se não a mais relevante, né? É praticamente uma bomba atômica econômica que estão pensando em passar no Congresso, né? A destruição econômica do país. Então acho que essa é a das pautas mais importantes que a gente decidiu falar. Mas a gente vai falar de outras coisas, que a gente vai se aprofundar nessa questão que a gente não se aprofundou da taxa Selic, essa questão aí dos empréstimos, o que isso pode acontecer ao longo prazo, né? Então a gente acha que é bom mais crédito, mais empréstimo, oba, vou gastar. O brasileiro é um dos países que mais se endivida, né? O Brasil, mais da metade da população brasileira é endividado. E isso só os bancos que lucram, né? Todo dia jogar no lixo, é juros e juros para banco. E o único que se dá bem são os banqueiros e não produz porra nenhuma. Então a gente vai discutir essa questão da taxa Selic, vai discutir aí a questão do Lula, possível Geraldo Alckmin, possivelmente, né, entrar no lugar dele, o que isso pode acontecer. Enfim, a gente vai tentar manter vocês aí atualizados, né, das notícias e dar a opinião honesta e sincera nossa. E é isso, a gente só quer contribuir para o debate. Ninguém tem a verdade suprema, mas a gente tem que sempre buscar a verdade e discutir. É a melhor maneira para a propaganda aí política desses caras aí arrombados que só quer parasitar a população. A única maneira de a gente se defender é com esclarecimento, é com debate, com racionalidade. Não tem outra maneira, não tem. Não adianta vir armado, não adianta nada. O que adianta é a gente expandir nossa mente e se libertar. Então é isso, galera. Boa noite. Valeu aí, até mais. Boa noite. Valeu, mano. Valeu, Thiagão. Até mais, cara. Até mais aí.